Oi, turma! A gente vai ver agora uma aula sobre teste de hipótese, e ela é a parte inicial da nossa apostila de inferência estatística. Bom, os testes de hipótese que a gente vai ver na disciplina são teste de comparação de variância de duas populações, um teste F, um teste T para uma média populacional, teste T para o caso de duas amostras independentes e teste T para o caso de dados emparelhados ou pareados. E isso vai ser disponibilizado nos próximos vídeos, um exemplo de cada teste. Bom, vamos ver alguns conceitos, então, sobre testes de hipótese. Teste de hipótese, então, é um procedimento que, mediante informações obtidas de amostras, permite rejeitar ou não rejeitar uma hipótese estatística. Uma hipótese estatística é uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional, que será verificado por um teste paramétrico. Esse parâmetro populacional pode ser uma média, variância. E as hipóteses estatísticas, elas devem ser formuladas de modo a minimizar os erros de decisão. Então, a gente tem dois tipos de hipótese. A hipótese de nulidade, que também é chamada de hipótese básica ou hipótese nula, é a hipótese estatística que vai ser testada. E é sempre uma afirmação de igualdade sobre o parâmetro de interesse. Já a hipótese alternativa, ela é uma hipótese que contraria a hipótese H0 e ela é formulada com base nos conhecimentos prévios do problema, informações de pesquisa e assim por diante. Bom, a região crítica, então, é a faixa de valores que nos levam à rejeição da hipótese H0. Isso é, caso o valor observado na estatística do teste, que pode ser o teste Z, o teste T, Q quadrado ou o teste F, pertence a essa região crítica demonstrada aqui, rejeita-se H0. Caso contrário, não rejeitamos H0. Ou seja, se o valor que a gente calcular cair nessa região de rejeição, a gente rejeita a hipótese H0, ou seja, os tratamentos são considerados diferentes. Se o nosso cálculo cair na região de não rejeição de H0, a gente considera que os tratamentos são semelhantes. Então, qualquer decisão implica na possibilidade de ter basicamente dois tipos de erro, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Então, vamos ver rapidinho aqui o que são esses tipos de erro. O erro tipo 1 é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. E ela é definida pelo nosso nível de significância alfa, certo? E já o erro tipo 2 é a probabilidade de não rejeitar a hipótese H0 quando H0 é falsa, e é definida por beta, que é de difícil cálculo. Já a nossa significância do teste são aqueles valores que a gente vai procurar na tabela. Vamos ver agora os procedimentos para a realização de um teste de hipótese. Então, a primeira coisa que a gente faz é enunciar as hipóteses H0 e a hipótese alternativa. Depois, a gente fixa o nível de significância alfa e identifica a estatística do teste. Eu vou fazer um teste F para comparar a variância, eu vou fazer um teste T que compara a média. Depois disso, a gente faz um desenho do gráfico para determinar a região crítica e a região de não rejeição de H0. Bom, e aí com isso a gente calcula, então, por meio dos elementos amostrais, o valor da estatística do teste. E, por fim, conclui pela rejeição ou não rejeição de H0, comparando o valor calculado com o valor que a gente encontrou na tabela. Vamos ver agora algumas observações sobre esse nível de significância. Bom, a gente tem aqui um gráfico do teste F, tá? É um gráfico da distribuição F, em que a gente tem aqui definida, como a gente falou, a região de rejeição de H0 e a região de não rejeição de H0. Certo? Então, se eu falar para vocês que esse pedaço aqui, esse pedaço sob a curva aqui, que a gente já falou disso, o pedaço sobre a curva é a probabilidade. Se eu falar que essa área aqui, dessa curva, tem 1% da população, vocês concordam comigo que se eu aumentar essa área aqui total para todo esse pedaço agora aqui que tá pintado, esse pedaço todo é 5% da população, tudo bem? E aí, se eu aumentar, então, essa área da curva, vocês concordam comigo que aqui tá 10% da população, certo? Lembrando que quando eu tô falando em porcentagem, probabilidade, eu tô falando da área da curva aqui embaixo do gráfico, tudo bem? Bom, então vamos ver agora um exemplo
para a gente pensar um pouco sobre esse nível de significância. Então, a gente tem aqui região de rejeição e a região de não rejeição e a região de rejeição da hipótese H0. Eu vou colocar um valor aqui de F tabelado, vou utilizar como exemplo a distribuição F e vou olhar na tabela aqui o F tabelado a 1% e o F tabelado a 5%. Eu vou usar o mesmo grau de liberdade para as duas tabelas, vou considerar como N1 igual a 8, N2 igual a 10. Aqui é grau de liberdade e grau de liberdade, tudo bem? A gente vai olhar na tabela então. Vou mostrar para vocês aqui, primeira tabela aqui, ó, dos limites unilaterais da distribuição F. Aqui, quando alfa, o meu nível de significância é igual a 1% de probabilidade. Então, aqui, 8N1 e o 10N2, eu tenho um valor de 5,06. Vou fazer isso também para a tabela de 5% de probabilidade do teste F também. Então, com grau de liberdade N1, 8 e N2, 10, eu encontrei o valor de 3,07. É isso mesmo, ele é um valor menor. A gente colocando esses valores na tabela aqui, a gente pode ver, ó, o 3,7 aqui, menor do que 5,6. Lembrando que esse valor que a gente está colocando aqui é dessa linha do eixo X, por isso que ele é crescente aqui, da esquerda para a direita. Então, vamos ver algumas situações e como a gente conclui. Então, na primeira situação, eu fiz o meu F calculado e ele é igual a 2. Então, para decidir se eu vou rejeitar ou não vou rejeitar a minha hipótese, eu coloco ele aqui no gráfico. Então, vocês concordam que o valor 2 está aqui. Ele é menor do que 3,7, certo? E menor também do que 5,06. Então, nessa situação, eu não rejeito H0 a 5% e a 1% de probabilidade, certo? Ele está aqui na região de não rejeição de H0. E já na segunda situação, eu tenho meu F calculado igual a 4. Então, eu coloco ele aqui no gráfico agora, o 4 está aqui. O 4 é maior do que 3,07 e é menor do que 5,06. Então, nessa situação, eu rejeito a minha hipótese H0 a 5%, certo? Então, tá vendo aqui? A 5% tá aqui o valor. Meu valor é maior do que o meu F tabelado a 5%, então eu rejeito a minha hipótese a 5%. Mas eu não rejeito essa hipótese a 1% de probabilidade. Tá vendo? O valor de F calculado é menor do que meu F tabelado a 1% de probabilidade. Então, F calculado aqui igual a 4, eu rejeito a minha hipótese a 5% de significância e eu não rejeito a 1% de significância. Já a terceira situação, o meu F calculado é igual a 7. O 7 está aqui nessa região do gráfico de rejeição de H0. E agora eu rejeito H0 a 5% de probabilidade e eu rejeito H0 também a 1% de significância. Tudo bem, pessoal? Bom, é isso. Até a próxima. Bons estudos.